muitas vezes o médico, com medo, ele nem recomenda a atividade física. E olha que a atividade física é número 1 para a recuperação de qualquer doente, você sabe disso também, né? E não é só isso. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Rehab CardioCast e hoje eu tenho uma pessoa especial. É uma pessoa que ajuda a cuidar da minha saúde também. É minha nutricionista, Patrícia Martins, a famosa Pati Nutri. A Patrícia, ela já tem uma carreira aí na parte da nutrição, trabalhando com pacientes cardiovasculares, tem um mestrado nessa área e está com doutorado também, fazendo doutorado nessa área. Né, Patrícia? Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, são 35 anos de profissão. Eu tenho um mestrado, né, que eu fiz no Instituto Nacional de Cardiologia, na área de cardiologia. Agora eu estou no fundão fazendo doutorado na medicina / cardiologia, né, porque a minha grande paixão é a cardiologia. 27 anos de hospital e agora só trabalhando com um paciente mais agora ambulatorial. Todo mundo fala, e aí, dá para prescrever uma dietinha para mim? O que eu posso comer? Eu posso comer pão? Posso comer farinha? O que eu como? Pode comer tudo, você só precisa se preocupar com a quantidade que você come. Só precisa marcar uma consulta e ir na nutricionista. De preferência, procurar uma nutricionista, porque assim, não tem receita de bolo, né? Cada pessoa é uma pessoa, a gente não tem como inventar isso. Olha, todo mundo tem que comer isso, comer aquilo. E as combinações também fazem diferença, muita combinar diferença. Comida. Na verdade, porque hoje em dia as pessoas só falam de nutrientes, né? Proteína, carboidrato, gordura. Mas na verdade a gente tem que combinar alimentos, porque um alimento ele não é só proteína, não é só carboidrato, ele não é só gordura. Na verdade, na maior parte das vezes, qualquer tipo de alimento, ele tem um pouquinho de cada coisa. Ele pode ser uma fonte maior de proteína, uma fonte maior de coisa, mas ele assim... ele nunca é uma coisa só, né? O alimento não é um único nutriente. Então a gente não pode falar de nutrientes, temos que falar de alimentos. E alimentos são combináveis. E quando você falou isso, veio um negócio na minha cabeça. Alimento também tem que ser prazeroso, né? Não mínimo, né? Não adianta eu prescrever uma receita, uma dieta e falar aqui, você tem que comer isso. Cara, mas não dá prazer. Você acha que eu vou ficar comendo? Olha, eu sempre digo que em primeiro lugar a gente tem que comer gostoso, né? Eu, quando monto uma dieta para um paciente, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: quem vai comer é você. Então, você tem o direito de dizer, não, isso não vai rolar porque eu não gosto. Agora, esse direito é mais ou menos que também tem uns deveres. Eu sempre digo que, assim, frutas, legumes e verduras não é negociável. Porque, por incrível que pareça, eu recebo muito no consultório, o paciente fala assim, mas eu não gosto de legumes. Mas eu não gosto de... Eu falei, pelo amor de Deus, você pode até não gostar. Mas a gente também não gosta de pagar boleto e paga, né? Então... mas às vezes não gosta porque também não é feito da maneira correta, né? Às vezes é um temperinho, né? Alguma coisa que você coloca ali na comida que você consegue adaptar e incluir de maneira saudável isso na sua alimentação. Então... E outra coisa também, conversando antes de começar a conversar, você é atleta também, né? Eu sou maratonista. E eu gosto de nadar, mas eu não digo que eu não sou uma nadadora. Eu treino natação, até porque a natação melhora a minha função respiratória e isso melhora a minha corrida, a minha performance na corrida. A minha grande paixão ainda é a corrida, né? É a maratona. Então nós temos que juntar os dois, né? Que é a atividade física e a alimentação para fazer a nossa prevenção de doenças cardiovasculares. Isso é básico, né? É que eu falo, no Brasil nós não temos programa de saúde. Nós temos programa de doença. Nós temos o programa do hipertenso, que já está hipertenso e foi para o programa. Programa do diabético, a pessoa já está diabética, vai para o programa. Programa do infartado, da insuficiência cardíaca. E a prevenção, como é que fica nisso? Pois é, você sabe que aqui no Brasil, aliás, isso é praticamente uma regra geral, né? Todo país ele tem a sua cartilha da alimentação. Né, que é uma forma que o governo faz, né, isso é feito pelo governo, pelo Ministério da Saúde, e que é o guia alimentar da população brasileira. Ele te dá um norte de como se alimentar. Ele tem um vocabulário bem simples para qualquer pessoa poder ler, não é uma publicação específica, né, para profissionais da área de saúde. E que eu vou te falar, eu conto nos dedos profissionais que conhecem isso.
Isso, e aí eu não estou falando só da nutrição, não. Eu estou botando isso em geral. Toda vez que a gente fala em médico, fisioterapeuta, nutricionista, educadores físicos, e aí, sei lá, enfermeiros, e vamos botar aí todo o pessoal que é da área de saúde, ele pelo menos deveria saber trabalhar com prevenção. Se os nutricionistas mal conhecem o guia de alimentação, que dirá o médico e tal. Então isso, para mim, já é uma forma de mostrar aí para todo mundo que realmente a nutrição ou, na verdade, a prevenção não é um fator importante aqui no país, né? A gente está começando a pensar nisso, mas ainda não é um forte da gente. E é aquela bola de neve, né? Você pega um paciente jovem que é obeso, amanhã ele é obeso e hipertenso, amanhã ele é obeso, hipertenso e diabético, amanhã ele é obeso, hipertenso e diabético infartado, ou com AVC, ou com uma insuficiência renal. Então, tudo está aqui na forma que você se alimenta, né? Na forma que você foi educado a se alimentar. E se a gente pensar em atividade física e alimentação desde lá da infância, nós vamos economizar dinheiro e melhorar a qualidade de vida lá na frente. É verdade. Você sabe que hoje, e aí se a gente pegar as três, eu pessoalmente considero as três grandes diretrizes em termos de cardiologia, eu vou falar dos Estados Unidos, Europa e Brasil. O item 1, para tratamento e prevenção de doença cardiovascular, fala de mudança de estilo de vida. E aí a gente está falando de exercício, a gente está falando de alimentação, a gente vai falar também, que eu acho que é muito importante, do fumo, né? Aqui não, né? Aliás, em geral, eles vão falar muito sobre manejo de estresse, e aqui no Brasil a gente fala também de religiosidade, como forma não de religião especificamente, católica, sei lá, candomblé, nada disso. A gente está falando de religiosidade, a forma como você lida com o outro, né? Essa coisa do perdão, ou não ódio, né? Não raiva, e você trabalhar essa questão da raiva, essa questão do coisa. Isso é uma forma de prevenção. Isso é item 1 em todas as diretrizes do mundo quando se fala em doença cardiovascular. E é a que menos se fala hoje em dia, é a que menos se trata quando você está com o paciente dentro do consultório. A gente conta nos dedos aí o paciente que chega, por exemplo, do consultório de um cardiologista, e por que a gente está falando em cardiologia, mas eu poderia falar em praticamente todos os médicos, em que o médico fale sobre isso. No máximo ele vai fazer uma recomendaçãozinha de atividade física. Olha, você tem que dar uma caminhada. Mas isso aí, até isso, hoje em dia ainda é um tabu. Dependendo do tipo de doença que esse paciente tenha, muitas vezes o médico, com medo, ele nem recomenda a atividade física. E olha que a atividade física é número 1 para a recuperação de qualquer doente, você sabe disso também, né? E não é só isso, eu vejo também muitos profissionais, não só médicos, como fisioterapeutas, enfermeiros, sabe um pouquinho de nutrição, né? Todo mundo vai dar palpite na dieta do paciente e esquece que tem um profissional responsável por isso. Exatamente. E aí você recebe lá um paciente, que o médico mandou comer isso, isso, isso. Ou o próprio fisioterapeuta que está ali tratando, você tem que comer isso, isso, isso. E aí você chega e fala, cara, tá certo essas dietas quando chega na tua mão? A maior parte das vezes não, né? Aliás, a grande maioria não. O que eles têm, o que a gente vê, por exemplo, que aquele médico, aquele profissional, fisioterapeuta, que por acaso ele vem de uma cultura hospitalar, ele já tem uma cultura dessa multiprofissionalidade, né? Agora, quando o médico é aquele médico típico de consultório só, aí é mais difícil. Que quando um fisioterapeuta, você sabe disso muito bem, a gente dentro do hospital, ele sabe que ele não consegue estudar um paciente se ele não tiver ajuda da nutrição, se ele não tiver uma nutrição adequada, um aporte proteico, até um aporte de calorias, para que ele consiga ter força pulmonar para poder respirar sozinho. Você sabe disso muito bem, então isso já é trabalhado hoje em dia dentro do hospital com muita facilidade. Mas quando você traz isso para o ambulatório, às vezes o médico não quer, tem preguiça, ou não sabe para quem indicar, ele acaba dando aquela orientaçãozinha boba, sabe? Tipo, olha, toma aqui, evita comer essas coisinhas e ok, né? E quando isso é muito maior, porque não é só evitar comer algumas coisas. E fora que, assim, aquele médico que está desatualizado, que ainda fala, olha, você está com colesterol alto, então não come ovo, hein?
Sabe? Então, assim, ainda tem essa. A gente ainda se depara muito com esse tipo de coisa. E aí, isso eu acho até pior, mais perigoso até, né? E acaba colocando a própria profissão do nutricionista desvalorizada, né? Fala, cara, você estudou lá, não sei, 5 anos, fez pós-graduação, fez mestrado, doutorado, para qualquer um pegar um papel, escrever e achar que está fazendo, né? Não é simples, né? As pessoas acham que é simples. E dentro dos fatores de risco cardiovasculares, nós temos lá alguns fatores de risco não modificáveis, que a gente coloca a idade, sexo, etnia, que elas são não modificáveis, mas dentro dos fatores de risco modificáveis, muitas delas têm relação com a nutrição, né? Quando a gente fala de dislipidemia, diabético, obesidade, com a nutrição, a gente consegue reduzir esses fatores de risco. Com certeza, até porque, por exemplo, até a hipertensão, que não é só diminuir o sal, na hipertensão, o paciente, principalmente que ele tem uma obesidade ou até um sobrepeso, não precisa grande coisa não. Se ele tiver um pouco de gordura visceral maior, né? O que é gordura visceral? É a gordura que a gente tem ali coladinho com os órgãos, coração, pulmão, estômago e tal. Isso já traz um risco muito grande. E essa gordura visceral, por exemplo, quando ela diminui e não precisa muita coisa, questão de 5%, ele pode levar o paciente a não ter mais a hipertensão, se ele tiver uma hipertensão leve, às vezes ele não precisa nem mais de medicamentos, ou pode reduzir a dosagem de medicamento. Isso a gente vê nitidamente, por exemplo, com o paciente de pós-cirurgia bariátrica. Porque, assim, às vezes só um ajuste na dieta, no caso da bariátrica não, né, tem uma cirurgia aí, mas assim, o paciente ambulatorial comum, aquele cara que acabou de descobrir uma hipertensão, aquela pessoa que tem lá um colesterol alto, mas ainda não são níveis muito altos, ou uma hipercolesterolemia não familiar, aquela adquirida pela alimentação ruim. Quando ele melhora a qualidade da alimentação, ele vê que rapidamente ele começa a recuperar o risco, assim, deixar de risco, né, diminuir o risco de doença cardiovascular mais grave, e até de diminuir medicamento, né? Porque a gente sabe que o medicamento é bom, mas ele causa risco, ele tem aí seus efeitos colaterais, ele tem aí seus riscos também. Aquilo, né? A gente coloca na balança, né? Qual é o risco e benefício. Se o benefício é maior que o risco, a gente usa. Exato. Mas sabendo que tem alguns efeitos colaterais. E cada vez tem mais estudos também mostrando a parte microbiótica com as doenças cardiovasculares, né? Nossa, aliás, eu tive uma aula semana passada sobre isso no doutorado. Porque, assim, a gente quando fala em microbiota, e o que é microbiota? Na verdade, a mucosa da gente, aí desde a boca até o ânus, inclusive bochecha, a gente vai falar de microbiota aí até vaginal, enfim, a gente é lotado de mucosa, e a mucosa ela é muito rica em bactérias do bem e do mal. Na verdade, elas têm que estar lá em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Exatamente. E aí esse equilíbrio é que ajuda com a digestão. Inclusive, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que o colesterol ele é muito regulado pela microbiota, porque a gente consegue mexer aí na digestão, por exemplo, de algumas gorduras, transformando ácido graxo de cadeia longa em ácido graxo de cadeia curta. E aí você diminui aí a gordura, a absorção de gordura e tal. Enfim, a gente vai entrando nos detalhes que é um negócio mais complicado. Mas, enfim, e outras coisas, até sinalizador para ganho de massa muscular. E quando se fala em doença cardiovascular, quantos doentes cardiovasculares às vezes você precisa melhorar? Às vezes não chega em sarcopenia, mas você precisa melhorar aí a condição dele em termos musculares para que ele consiga ter uma resposta boa em tudo, até respiratória, ou até para caminhar, ou para fazer algum tipo de exercício, enfim, levantar da cadeira, né? Então, assim, é fundamental a gente pensar que a alimentação contribui com praticamente tudo, até porque a alimentação é combustível, né? Então a alimentação eu consigo reprogramar essa flora microbiótica. Com certeza. Então, com certeza. Mais uma coisa mais um fator que a nutrição vem aí ajudando os pacientes. Eu tenho uns dados aqui, que foi no último congresso, que você abordou aí sobre sarcopenia, e eu vi lá no último congresso que mais de 60% dos pacientes com insuficiência cardíaca são sarcopênicos. E pacientes com arritmia, em torno de 30% são sarcopênicos. E aí vem
nós, que eu falo nós, estou falando do grupo que diz que é reabilitação cardíaca, que o pessoal acha que reabilitação cardíaca é uma clínica que faz exercício, onde tem um fisioterapeuta, um educador físico, um médico, e esquece que reabilitação cardíaca é um nome amplo, né? Onde a gente tem que colocar todos os profissionais da área da saúde que vão melhorar as condições do paciente e levar para ele uma vida social, emocional normal, né? Que essa relação da sarcopenia, como você vê na reabilitação cardíaca? Você vê o nutricionista sempre presente ou, na maioria das vezes, ele é ausente e não é reconhecido nessa área? Na verdade, né, eu vou te falar que eu acho que poucos lugares pensam em nutricionista nessa hora. A sarcopenia é um envelhecimento, né? Quer dizer, na verdade é um processo natural, todo mundo vai passar por ele, mas algumas doenças, eles acabam adiantando esse processo, que na verdade, uma perda de massa muscular. Catabólico, né? Catabolismo acaba... a AIDS, a AIDS hoje em dia nem tanto, mas assim, o câncer e algumas doenças, eles vão te levar à sarcopenia. Só que assim, você quer fazer músculo e não dá combustível para ele, então assim, não adianta nada, você pode fazer o exercício que você quiser. Você quer ter uma Ferrari e não quer colocar gasolina? Exatamente. Quer jogar água lá dentro? Exatamente isso, entendeu? Eu falo para todo mundo o seguinte, não existe a possibilidade, você pode ter o melhor carro do mundo, se você não botar gasolina... Uma gasolina boa, né? Não anda. Não anda. E aí é o tipo da coisa, mas não é só a gasolina, você tem a gasolina, você tem o óleo, então na verdade é esse conjunto faz com que o motor funcione. Então você precisa sim, você precisa do reabilitador, né, do fisioterapeuta, do educador físico, mas você precisa ter uma nutricionista, precisa ter um médico para estar avaliando isso da equipe vai funcionar. Não basta, não, come mais proteína, mas não adianta nada você se entupir de proteína se você não der carboidrato suficiente para o cara usar essa proteína como deve ser usada. Então não é simplesmente aumentar a proteína, você pode tomar o whey protein que você quiser, se você não tiver um equilíbrio entre os nutrientes, você nunca vai conseguir um bom resultado. Entendeu? Então assim, eu acho que é fundamental que tenha um nutricionista nesse processo. Infelizmente as pessoas ainda não pensam nisso, mas eu acho que assim, as equipes mais que estão vindo aí, já sabe assim, se formando, o pessoal mais jovem já está vindo com essa cultura e vendo como é importante. Até porque, você sabe que eu li um artigo recente, por acaso eu participei dessa pesquisa, ajudei muito nessa pesquisa, que é da minha co-orientadora do mestrado. Ela fez a tese de doutorado dela foi com insuficiência cardíaca e uso de whey protein. E aí a gente viu o quanto que uma alimentação, mais o uso, né, obviamente, do suplemento, contribuiu com a melhora desses pacientes, assim, até com força, com levantar, com sentar, então tirando muitos da sarcopenia, trazendo até qualidade de vida, porque o paciente que começa a ter músculo, ele espera menos do pulmão, ele não precisa fazer com que o coração faça tanto esforço, né? Até para levantar, você faz um esforço danado. Se você tiver um músculo forte, você não precisa fazer tanto esforço cardíaco. Então, na verdade, isso melhora a qualidade de vida. E o uso simples de um suplemento, tá? Porque a única coisa que esse paciente recebeu de diferente foi o suplemento. Outra coisa, você falando aí, eu queria que você tirasse uma dúvida. Suplemento, então, ele substitui uma alimentação? Nunca. Alimento é alimento. Na verdade, o que a gente sabe é que o suplemento, o nome já diz, ele suplementa quando a sua alimentação não consegue trazer para você a quantidade ideal de qualquer tipo de nutriente. E aí, quando a gente fala de suplemento, por acaso eu falei do whey, que é um suplemento proteico, mas existem suplementos, por exemplo, de carboidrato, suplemento de gordura. A gente tem o TCM, que a gente usa aí largamente. Quem nunca ouviu falar no Bullet Coffee, né? Então, assim, a gente tem sim, e é bem utilizado o suplemento, e é um instrumento que a gente tem que ajuda muito no processo, principalmente da sarcopenia, quando às vezes a gente tem que dar quantidades maiores de proteína e às vezes o paciente não tem condições de comer, ele não consegue comer uma quantidade maior de proteína, sim, a gente vai utilizar o suplemento. Não, então deixar bem claro, né? Nós estamos falando de suplementos. Por exemplo, um atleta, uma maratonista, ela gasta muito e ela precisa repor. E só alimentação diária não dá, ela acaba colocando alguns suplementos dentro de uma gama enorme que tem,
para dar o combustível necessário para o seu corpo. Quando a gente fala de cardiopata, pneumopata, paciente com problema metabólico, que agora está entrando, paciente oncológico, eles precisam de suplemento, ainda mais se a gente estiver fazendo uma reabilitação. Porque eles já tem uma sarcopenia, já tem uma caquexia às vezes, e a gente vai gastar mais ainda desse paciente. Será que é avaliado isso? O paciente que eu vou começar a reabilitar, que eu falo, fazer a fisioterapia, será que ele está com aporte nutricional adequado para o que eu vou fazer com ele? Porque antes ele não fazia nada e eu comia aquilo e ele está perdendo peso. Agora ele vai começar a fazer alguma coisa, mas vai manter a mesma alimentação. É assim que tem que fazer? Na verdade, não. Primeiro você deveria, né, trabalhar a fisioterapia junto com a alimentação. Senão você não consegue fazer. Você vai ficar lá tentando fazer a fisioterapia eternamente e não vai ter resultado nenhum. Ao contrário, né? Você vai perder. O que é muito provável, né? Vai acabar piorando o quadro nutricional desse paciente. Então, assim, sim, esse paciente tem que ser avaliado por um profissional até adequado, porque existem profissionais que são específicos para esse tipo de paciente e que tem toda uma avaliação completamente diferente de uma avaliação de um paciente eutrófico, por exemplo, de um atleta. Para cada tipo de... Você tem o que a gente chama de especificidade e a gente tem que trabalhar isso. Então, assim, sim, ele tem que ser avaliado e ele tem que ver que tipo de suplemento, porque assim, mas tem aí o suplemento X, sênior, o suplemento não sei o que lá, proteína, não sei o que lá, não sei o que, assim, mas cada caso é um caso e você tem que ver, no geral, o que ele realmente precisa, porque às vezes ele só precisa um pouquinho de mais de proteína, às vezes nem isso, às vezes o que ele precisa é um pouco mais de carboidrato, que o aporte proteico dele tá ok pro que ele mas o aporte de carboidrato não tá, então, sim. E o nutricionista tem que ver até qual a patologia desse paciente. Ele é só um cardiopata? É um cardiopata pneumopata? Ele é um renal crônico? A gente está pegando um paciente que ele tem multifatores, né? Um paciente não vem para a gente somente, infartado, esse é coronariopata. Não, às vezes você tem outros. Ele, além de ser coronariopata, é diabético, está com um início de uma insuficiência renal e que nós vamos começar a fazer exercício com ele, qual foi a avaliação que ele passou e o que está sendo orientado para ele. Até a dosagem do exercício a gente tem que colocar em consideração, porque a gente sabe, se eu pego um pneumopata, coloco um exercício intenso para ele, ele vai evoluir na semana seguinte com uma inflamação respiratória. Tô gripado. Não é gripado. Foi excesso do que você fez. A mesma coisa que vai acontecer. Vou pegar esse paciente que não está com aporte nutricional adequado. Ele está iniciando uma insuficiência renal. Vou colocar ele para fazer exercício, onde eu vou queimar proteína. E esse rim, como é que tá? Ele está com pouco aporte de carboidrato. Será que eu vou ajudar esse paciente ou vou prejudicar ele, né? Pois é, até porque se ele tem insuficiência renal, essa quantidade de proteína tem que ser bem dosada, né? O rim não aguenta, às vezes, um aporte muito grande. Então, não é simplesmente, põe proteína, então tira a proteína, aí então aumenta o carboidrato, e não é bem assim, né? Porque se ele for diabético também, a gente tem que cuidar, não é só do carboidrato, o tipo de carboidrato. Então, isso, e tem uma outra coisa que é sério e que é grave também. Muitos desses pacientes estão tão debilitados que às vezes o músculo da deglutição está alterado, às vezes está frágil. Ele não está engolindo muito bem. Então, se ele não está engolindo muito bem, a gente tem que pensar até na consistência dessa alimentação. Porque, por exemplo, esse tipo de paciente que tem uma dificuldade de deglutição, ele não pode tomar líquidos. Porque o líquido, às vezes, vai parar mais fácil no pulmão fazendo uma pneumonia, o que é uma broncoaspiração. Isso é muito comum, por exemplo, em paciente idoso caquético. E a gente tem que se preocupar. Às vezes uma dietinha mais pastosa faz com que ele engula melhor e a gente consegue ter um resultado melhor. Então, não você falando isso, entra um outro profissional aí, né? Que é o fono. Exatamente. A fono ajudando nessa disfagia desse paciente que está com essa motricidade. Então, a gente tem que saber avaliar e saber quais são os profissionais que vão trabalhar junto com a gente. Porque o que eu estava escutando, não é que trabalhar para mim, é trabalhar comigo. Vamos colocar os profissionais juntos, que a importância, a gente só faz o que a gente faz
é para ajudar o próximo, é para ajudar o paciente. Então, lembrar que o principal é o paciente. E aí, quantos profissionais puderem estar ali junto, atuando para a melhora do paciente, é importante. Ah, não, mas eu vou perder espaço. Não, você não vai perder espaço. Pelo contrário, você vai encontrar resultados melhores mas o paciente vai para a nutrição, o nutricionista não vai voltar para mim. Ou então, o que acontece muito ele vai ter um gasto a mais lá e vai diminuir aqui. Cara, se você... É o que eu penso. Meu paciente está reabilitando 3 vezes na semana. E eu preciso que ele vá para um nutricionista. Eu falo, cara, essa semana vem só 2 vezes, ou fica durante 15 dias vindo 2 vezes e pega essa sessão, paga lá na nutricionista, porque eu vou ter um resultado melhor. Vamos dividir, eu não preciso só chegar, não, tem que ser 3 e só 3 que resolve. Cara, mas se o cara não tem um aporte nutricional, não vai adianta resolver nada. Eu prefiro chegar e falar, vamos fazer o seguinte, esses 15 dias, você só vem 2 vezes, mas você tem que marcar lá no nutricionista. É fundamental. Esse jogo, assim, a pessoa entender que não, o nutricionista nunca vai vai tomar o espaço de alguém, como o educador físico não toma seu espaço, como você não vai tomar o espaço de ninguém. Na verdade, cada um tem o seu espaço e cada um conversa um com o outro. Se de repente você está lá vendo o paciente todo dia, eu vi o paciente uma vez, mas até a gente conversar por telefone, bater um papo, a gente consegue fazer um ajuste sem que ele precise, por exemplo, de uma nova consulta. Às vezes um pequeno ajustezinho que você consegue quebrar o galho pelo telefone para aquele paciente que, por exemplo, não tem grana para ficar sustentando toda essa estrutura, né? E ninguém vai ao nutricionista toda semana. Não mesmo. Não vai. Você vai lá, ele vai trazer um programa, vai ter uma reavaliação para ver se está adequado. E depois só vai para controlar, ou se ele mudou de plano. De repente ele ficou tão bom, que nem eu tive paciente aqui, que eu gosto sempre de falar, que é um paciente pós-Covid, que veio do CTI sem andar nem nada, teve alta aqui pedalando comigo, fazendo uma prova de ciclismo. E aí ele foi no nutricionista para melhorar a massa muscular e tudo, e depois teve que voltar no nutricionista para performar no ciclismo. E o atleta, os nossos pacientes, eles têm que performar também, né? Eles têm que ser melhor do que eles são hoje para poder ter uma vida digna, uma vida normal. Às vezes, performar para um paciente cardiopata é ir para o mercado, é ir na feira, é passear com a família. Subir um degrau, um andar de escada. E é difícil, às vezes, de vida. É difícil entender que isso é performar para ele. Então, quando a gente trabalha com o paciente cardiovascular, eu estou performando, eu estou querendo melhorar. A gente performa no trabalho, né? Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Então, esse termo performar eu posso usar dentro da reabilitação, que eu estou performando meus pacientes. A gente não precisa falar só de paciente, não. A gente pode falar até, por exemplo, do idoso. Né? Porque, assim, hoje em dia, a chance de viver 90 anos, eu digo, obviamente, as pessoas que têm acesso à saúde e tal, eu não estou falando daquela pessoa que, de repente, está lá no interior do Nordeste, na seca e tal, mas eu estou falando do pessoal tipo a gente aqui, que tem acesso a uma boa alimentação, a um acesso a uma saúde decente, remédios e tal. A chance da gente viver 90, 100 anos é muito grande, gente. Quantas pessoas você tem visto aí? Quantos pacientes eu não atendo? Exato. Lá na clínica em Ipanema, nós estamos pacientes com 90 anos. Exatamente. Fazendo reabilitação no ginásio, lá no nosso estúdio de performance. Tem um paciente de 90 anos. E que passou por mim, que passou por você, que passou pela educação física. Pela medicina, com todo mundo. E quando a gente pensa nesse paciente, nessa pessoa que daqui a pouco sou eu, né, você, e a gente espera que a gente chegue lá, a gente tem que pensar como é que você quer chegar aos 90 anos. Porque a ideia, a gente sabe que a sarcopenia faz parte do envelhecimento de todo mundo. Né? É um músculo aí que vai se degradando, natural, é a natureza, né? Não é só a pele que vai ficar murcha, o músculo também ele dá o seu sinal de envelhecimento. Mas assim, eu gostaria de chegar aos 90, 100 anos andando, independente. Né? Assim, podendo tomar um banho sozinha, podendo levantar e sentar sozinha, fazendo minhas coisas sozinha. Só que para chegar lá e fazer isso, eu preciso de quê? A atividade física, manter meus músculos íntegros, mas eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de uma equipe multidisciplinar que esteja junto comigo, levando a um envelhecimento saudável. Quando você fala em sarcopenia, nós vamos perder. Tudo bem, a gente sabe que vai perder. Se você sabe que vai perder, por que não fazer uma reserva antes? Exatamente. Quando a gente faz uma reserva, que nem com dinheiro, vamos lá, eu tenho meu dinheiro todo contado. Eu bati com o carro,
porra, vou ter que pagar o conserto do carro, vai faltar dinheiro para alguma coisa. Agora não, eu sou uma pessoa controlada, que eu tenho uma reserva, e aí eu vou bater com o carro, o que eu vou fazer? Mexer nessa reserva, consertar o carro, minha vida vai continuar ok, eu só vou depois refazer essa reserva. E a mesma coisa com a nossa saúde. A gente tem que ter uma reserva, porque amanhã depois, a gente não sabe, evolui com câncer e tem que fazer um tratamento que a gente sabe que é muito catabólico, consome muito. Se você tiver uma reserva de músculo, músculo é dinheiro, se você tiver essa reserva, você vai conseguir passar melhor para aquelas condições. Ou eu tive um problema, vamos dizer, teve o Covid aí, quantos pacientes não evoluíram com uma miocardite, que evoluiu com insuficiência cardíaca, mas se ele não tem reserva, aquilo para ele vai ser muito sofrido, ele vai perder muita qualidade de vida. Ao contrário, se você tem uma reserva muscular, você vai até apresentar a sua disfunção, mas o quadro clínico vai ser outro, né? A parte sintomatológica vai ser melhor. Então, a gente sempre programar quando eu posso fazer de reserva. E eu entrando com uma nutrição bem feita, uma alimentação saudável, onde eu vou poupar meu organismo hoje pensando no futuro. Vou fazer atividade física. E atividade física eu não estou falando somente correr, fazer musculação, não. O que te dá prazer. Tá. Tem que ser prazeroso. Fazer atividade. Nada me dá prazer em fazer atividade. Você já tentou de tudo? Já existe. Pô, existe até dança, existe teatro, existe passeio com a família, existe correr, nadar. Uma caminhadinha, assim, passear, gente. A gente tá no Rio de Janeiro. E se nada te agrada, então faz forçado. Mas faça. É isso, não é opcional, né? Eu sempre falo, tem certas coisas que não são opcionais. Comer legume, fazer atividade física. Eu te dou aqui um monte de coisa pra você, um leque enorme. Qual que você quer fazer? Não gosto de não, então tá. Então você vai fazer esse. Tem que fazer. Tem que fazer. Não dá para negociar, não fazer. Ficar sedentário. E hoje em dia tudo é carro, tudo vou pedir pelo aplicativo. Cara, não ando mais para ir na padaria. A gente nem levanta mais. Você pode chamar lá a sua caixinha de som. Alexa, liga a televisão. Alexa, desliga a televisão. Então, assim, Alexa pede uma comida. Alexa faz tudo. Então, assim, se a gente não se mexer... Você pede comida besteira ainda. Não tem uma comida saudável. Você vai... Fica fácil aquela velha história lá da década de 80 e 90, que era o consumo de drogas, que era fácil, você arrumava a droga, comia. É a nossa comida hoje em dia, tudo uma porcaria e cada vez mais fácil a gente conseguia. Você conseguir comprar uma comida porcaria é muito mais simples do que a gente comprar uma comida de qualidade. Não, e às vezes as pessoas falam pra mim, porque eu não tive tempo, é mais fácil ali comer uma coxinha. Eu falei, caraca, fruta é fast food, gente. Fruta é fast food. Já parou pra pensar que você pode pegar ali um cacho de uva e comer? Assim, você não precisa entrar em fila, você não precisa fazer nada. Fruta é fast food. Até não comendo aquilo, você chega comendo aquilo, você pode ter a parte de salada, ter a parte não tem desculpa. De você escolher o que está comendo direito. Mas só que é muito mais fácil você pegar, vou ligar, vou pedir um hambúrguer, vou pedir uma pizza e virar rotina, né? Porque a gente também não pode chegar e falar, você nunca vai comer pizza. Não, nem isso. Eu acho que você tem que reduzir, você tem que ter prazer. Hoje eu quero comer uma pizza com vinho, mas que isso não vire rotina, né? Pois é. O problema é que a gente acaba deixando virar rotina. Vou comer pizza, lá em casa, sexta e sábado é pizza. Porra, não dá, né? Não, é muito mais engraçado porque com essa coisa da pandemia, as pessoas, no primeiro momento, falaram, estamos de férias, né? Vamos ter aí 15, 20 dias fechado, daqui a pouco volta ao normal. E aí as pessoas começaram assim, tipo, beber, fazer live, bater papo, né? Assim, aquele bate-papo virtual. E as pessoas começaram a beber mais e comer mais besteira. Afinal das contas, você estava trancado dentro de casa. Você não podia sair para o restaurante, então vamos fazer isso dentro de casa. Só que a pandemia acabou, né? A OMS já decretou o fim da pandemia. E as pessoas continuam com os mesmos hábitos que estavam ali. Tudo bem. Muita gente ainda está trabalhando de casa, o que é um problema. Não sai, movimenta menos. Exatamente. Aí você fica mais sedentário ainda. Só que assim, e o hábito? Porque às vezes eu falo assim, não, uma coisa é você no domingo, sei lá, no sábado à noite pedir uma pizza, tomar um refrigerante, ok.
né? Tá bom, saiu da dieta, não é? Mas isso não é problema. Outra coisa é você 3, 4 vezes por semana, um dia é pizza, outro dia é hambúrguer, outro dia tá comendo não sei o quê. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, você vai pedir no iFood, mas você consegue pedir uma salada, uma sopa no iFood, entendeu? Não necessariamente tem que ser uma comida ruim, mas as pessoas não querem pedir no aplicativo alguma coisa gostosa. Assim. Eu vejo que sempre o pessoal coloca desculpa, né? Ah, eu não vou. Não, coloca desculpa para fazer atividade física. Ah, eu não vou fazer uma atividade física porque eu tenho problema no coração. Peraí, Oi? pelo contrário. É indicada, né? Ah, não vou fazer porque eu tô diabético e aí eu vou melhor ficar quieto, não sei o que lá. Essa mentalidade tem que acabar, né? Que o exercício físico, ele é um multicomprimido, né? Assim como a alimentação. Ele vai cuidar de você para todas as causas de morte que possam vir a acontecer. Se você tem uma boa alimentação, você reduz o câncer, você reduz o diabetes, a obesidade, as doenças cardiovasculares. Entender que é uma única modificação no seu estilo de vida vai diminuir a mortalidade de várias doenças que na sociedade cada vez é mais comum. Exato. Ah, e tem uma coisa, eu acho engraçado, essa coisa que a gente fala aí do home office, não é só home office, né? Essas facilidades que a gente tem, e as pessoas saem para fazer, por exemplo, eu treino de manhã cedo, né? Às vezes as pessoas falam, pá, você é maluca, até no trabalho virou uma piada, né? A gente amanhã vai ter um atendimento de uma pessoa lá, que é um atleta, enfim. E aí ele vai passar por vários profissionais ao mesmo tempo. E eu me prontifiquei a chegar e ser a primeira. Aí a brincadeira era, a Patrícia às 8 da manhã já correu, já nadou, já fez, aconteceu. E, na verdade, assim, eu tenho o hábito de fazer atividade física bem cedo. Eu corro normalmente por volta de 6 e pouca da manhã. Mas assim, isso modifica meu dia e tal. Só que eu passo o dia inteiro sentada. Então, parte do que eu gastei lá correndo, se perde. Você tá porque o meu trabalho é sentado, entendeu? Então, assim, dia tá economizando. Então, o pessoal às vezes acha, não, mas eu fui pra esteira, gastei 1000 calorias. Ok, mentira, não fez isso tudo, mas bom. O que adianta você gastar lá 500, 600 calorias numa aula de spinning ou numa corrida e depois passar o dia inteiro sentado? Então, as pessoas têm que lembrar que elas têm que se movimentar uma única também, barra né? de chocolate. E devolver tudo isso. Entendeu? E aí, assim, é complicado, porque assim, a gente tem desenvolvido não só a obesidade, o sobrepeso, mas também aumento do risco cardiovascular por causa disso, né? O sedentarismo que é meio velado, porque as pessoas acham que estão fazendo algum tipo de atividade física, mas elas esquecem que o resto do dia você tem eu passo o dia inteiro. Assim, eu falo, gente, a cada 1 hora do seu dia, se você se movimentar, levantar, faz alguma coisa, porque antigamente você ainda tinha que levantar para pegar um papel na impressora, você tinha que levantar para fazer não sei o quê. Hoje em dia não tem mais isso, né? Porque você não tem mais impressora, você não imprime mais nada, você não faz mais nada, então você senta no seu trabalho e fica lá o tempo todo. Sem contar quando não coloca uma maquininha de café de cápsula dentro da tua sala, para você nem levantar e pegar o café. Exatamente. E outra coisa, vai usar a escada, vai andar, vai almoçar, vai andando para almoçar, em vez de pedir, vai andar até algum lugar. Eu falo com os pacientes, põe um relógio, cada 1 hora, você vai dar um minuto de passeio. Dentro do escritório, se for dentro da sua casa, vai até a cozinha. Você sabia que isso está na legislação, né? Exato. A cada 50 minutos são 10 minutos de movimento. Se você trabalha na frente do computador, 50 minutos, para completar 1 hora, os outros 10 minutos você tem que se levantar. Você não pode ficar na frente do monitor. Mas cadê que a isso população não é feito de jeito nenhum. E ainda acumular, não, vou fazer, em vez de fazer 50, vou fazer 100 minutos, depois eu paro 20. Não. A cada 50, 10 tem que ser movimento. Não pode acumular, entendeu? Eu tenho muito pacientes que eles ficam 3, 4 horas sentados sem se levantar. Levanta no café, levanta para almoçar, depois levanta para fazer não sei o quê, depois faz, sabe assim? Então isso é muito problemático. A gente está caminhando para um mundo mais problemático porque a facilidade das coisas, que ok, computador é muito bom, tudo é muito bom, facilita muito, mas ele também te atrasa em outras coisas. Então sim, você tem que aprender a se movimentar, né? Eu acho que a juventude tem que pegar essa informática e usar para melhorar a qualidade de vida. Nós temos hoje relógios que são inteligentes, celulares são inteligentes, estão contigo, e criar metas ali no dia que você tem que cumprir. E não
assim, é um alerta que tá te dando, ó, você não, vamos dizer, aquele contagem de passos, você não fez os 10 mil passos, você tá prejudicando a sua saúde. E aí ter alerta e ter bonificação, a gente tentar estimular, porque é fácil nós que fazemos alguma atividade física, mandar para quem é totalmente sedentário fazer. Eu evito andar de carro. Às vezes eu vou fazer tudo andando, o pessoal, Léo, você vai andando até lá? Eu vou, por quê? Eu prefiro ir andando. Enquanto, não, vou de carro, a gente encontra lá de carro, pego o aplicativo e vou. Não, prefiro andando, eu faço isso lá em casa. Às vezes a minha esposa chega, vai de Uber. Não, eu vou andando, eu encontro você de lá de carro, porque para que nós vamos com os 2 carros? Já que você está indo com o teu, eu não vou pegar um aplicativo, eu vou andando. Primeiro, eu economizo dinheiro, depois eu cuido da minha saúde. Entendeu? São pequenas modificações que a gente faz na vida que tem virar hábito, né? Porque se você não tiver hábito, você não vai fazer. E quanto mais você fizer, mais aquela bola de neve que vai aumentando. E hábito a gente cria, né? Porque as pessoas acham o seguinte, é muito comum, por exemplo, lá no consultório, as pessoas chegam, a gente propõe dieta e exercício. Eu sempre falo, gente, exercício não é opcional, tem que fazer. O que você vai fazer, eu não sei, mas é contigo. E aí é muito engraçado que às vezes as pessoas saem assim, animadíssimas, né? Não, vou entrar na academia, vou fazer, vou acontecer. Daí um mês, quando eles retornam para a reavaliação, a coisa não funcionou tão bem. Pois é, porque não era tão fácil, porque não sei o quê. Não é fácil. Claro que não é fácil mudar um hábito, é muito difícil. Mas você já está acostumado a fazer aquilo todo dia, você acha assim... E o contrário também, porque, por exemplo, eu estou acostumado, eu acordo todo dia às 5 da manhã. Patrícia, mas poxa, Não é fácil, mas depois que eu crio um hábito, é mais difícil. Hoje em dia eu levanto e vou, eu não penso, eu não fico na cama, será que eu vou nadar, não vou. Eu levanto e vou, tô acostumada, já faz parte do meu dia a dia. É igual escovar o dente, você não fica lá, será que eu vou escovar o dente, não vou? Você já tá acostumado, você levanta na mesa do almoço, já vai lá no banheiro, escova o dente, pronto, faz parte do hábito. Mas se você não insistir, esse hábito não acontece. Você precisa insistir até... para gerar novos hábitos, inclusive na alimentação, tipo, eu não gosto de legumes, tá bom, mas experimenta. Mas eu provei e não gostei, mas você sabe que você leva, às vezes, de 15 a 20 vezes provando o mesmo alimento para você passar a se habituar com aquele novo sabor? Você falando isso daí, eu lembro dos meus filhos. É isso. Que meus filhos chegam e falam, que a gente fala para eles falar quem não gosta de um alimento, eles têm que provar no mínimo 15 vezes. E aí meu filho de 8 anos, de 5 anos, fala, papai, eu só posso falar que eu não gosto depois de provar 15 vezes. Eu falei, depois de provar 15 vezes, fala. E aquilo, às vezes você não gosta de um legume feito daquela forma. Existem outras formas de fazer o legume e ele entrar. E aí você vai adaptando e aí você vai modificando, depois aquele que não gostava, você já passa a comer, já passa a gostar e mudar. E aquela sensação, tipo, vou comer, ficar todo cheio, todo inchado, depois aquela digestão horrível. Cara, não ter essa sensação é maravilhoso. E é tão tranquilo, assim... não precisa ser nada radical, porque às vezes é muito engraçado, né? Porque nutricionista é um saco, né? Você vai pra rua, assim, você chega no restaurante, as pessoas já ficam assim, deixa eu ver o que a Nutri vai pedir pra eu pedir também. Ou então assim, Nutri, vai comer isso? Ai, que saco. O nutricionista, eu falei, gente, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu também gosto de doce, eu gosto... Aliás, todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu gosto de doce. Eu gosto de doce, eu gosto de tomar meu shopping no final de semana. Eu também gosto de comer um hambúrguer, eu adoro pizza. Agora, é claro que eu não faço disso uma regra da minha alimentação. Mas tem que lembrar que você também gosta de correr, você gosta de nadar. Entendeu? Aí só quer repetir o que você faz de Não é errado não, porque não é errado, né? Isso! Só querem copiar o que você faz para esse lado, mas não quer copiar o resto todo que você faz. As pessoas, uma vez uma paciente minha no consultório, até na época eu trabalhava com bariátrica, ela virou para mim e falou assim, para você é fácil falar porque você é magra. Não, se você fizer tudo que eu faço, você com certeza vai ser magra. Eu não sou magra porque Deus quis, sabe? Tipo, Deus não botou um dedo e falou assim, Patrícia vai ser magra. Não. Ou Patrícia vai ser maratonista. Não. É isso. Assim, eu corro, eu acordo todo dia. Você já começou correndo a maratona? Nunca. Eu comecei a correr, aliás, o primeiro quilômetro foi a coisa mais difícil do mundo, porque é difícil correr 1 quilômetro, né? Depois começa a ficar mais fácil, mas assim, é difícil, ninguém corre, chega, olha, você é maratonista, sai e corre 42 quilômetros, né? É essa ideia que o mundo das pessoas que é muito imediatista, né? É para agora.
Eu quero virar um corredor, então já quero correr uma meia maratona no Rio. Calma, peraí. É isso. Você já correu alguma vez na tua vida 500 metros? Não, nunca corri. Como você quer correr uma meia maratona, uma maratona? As pessoas querem tudo muito rápido. Muito rápido. Eu pedalo, né? Eu tive a lesão, fiquei afastado e aquilo me fez um mal absurdo de não poder estar pedalando. Agora eu tô voltando a pedalar. Aí eu falei, eu consegui pedalar logo depois da cirurgia. Pedalei 32 quilômetros. Pô, tudo isso? Não, 32 quilômetros. Para quem pedala, é pouco. Para quem nunca pedalou, é muito. Mas eu não comecei a pedalar os 100 quilômetros. Eu comecei a pedalar em casa, no rolo, fazendo 5, 6 quilômetros. E que de bike isso não é nada. Você faz isso correndo no treino para comprar o pão, né? Então, mas para mim, conseguir fazer aquilo, e aquilo foi progredindo, foi aumentando. Então, entender que é que nem alimentação, você tem que começar mudando os hábitos. Vá na nutricionista, a nutricionista vai te ajudar a fazer essa programação. É doloroso no começo? Eu não sei, eu não senti. Quando eu fui na consulta com você para mudar, eu comecei a falar, cara, essa mulher tá louca, ela colocou mais coisa para eu comer do que eu aguento. Não, só mudou a organização do que eu comia e colocou alimentos certos e realmente aumentou o volume porque eu estava comendo errado antes. Então, é aquilo. Hoje eu como, fico mais satisfeito comendo aquele prato e com uma vida mais saudável. Às vezes eu até falo, cara, é muita comida, eu não aguento. E sendo que eu não como sobremesa, porque eu não gosto, porque eu sou diabético, então nunca tive essa vontade de comer sobremesa, eu não aguento nem comer a comida ali que foi prescrita para nutricionista. Mas eu como porque eu sei que eu tenho um gasto energético, que eu tenho que treinar, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que fazer o meu controle de peso, porque eu também não posso ganhar peso, senão prejudica a minha saúde, prejudica o meu tratamento que eu faço. Então, ir na nutricionista não é você chegar e ficar limitado e falar, não, eu vou ter que comer pouquinho, é pouquinho disso, pouquinho daquilo, não. Você tem que comer as coisas certas e combinar a alimentação certa. Chegaram e falaram, você é diabético, vai comer banana. E aí, diabético pode comer banana? Jesus, isso é triste. Aliás, eu fiz um post sobre isso essa semana. É uma coisa, não pode, diabético pode comer banana, diabético pode comer beterraba, sabia? Mas beterraba não é doce, mas gente, o tipo de açúcar que tem na beterraba, diabético pode comer beterraba, diabético pode comer fruta, pode comer manga, diabético pode comer tudo. Mas tem que saber como. Só como, o horário e a forma de comer. É isso, simples. Porque você fazer uma combinação de um alimento com outro, você aumenta a absorção de uma coisa, diminui a absorção de outra. E para isso vocês estudaram, né? Aliás, muito, né? Estamos chegando ao fim. Estamos aqui logo falando um pouquinho de comida, tá me dando fome. Está na hora de alimentar. Queria que você deixasse uma palavra aí para... Não só para os profissionais que trabalham com a parte de cardiologia, mas também para os pacientes que estão assistindo a gente. Qual a recomendação que você faz para colocar o profissional nutricionista, o profissional de nutrição no programa de tratamento de pacientes cardiopatas? E Léo, como é difícil isso, né? Mas enfim, vamos lá. A nutrição é colaborativa. A nutrição sozinha não faz nada, mas assim, ela colabora com muito e com ganho, com a melhora, com a performance, com a qualidade de vida, que eu adoro falar nisso, melhora a qualidade de vida de qualquer ser humano. Ele melhora a qualidade de vida do paciente cardiopata, ele melhora a performance dele, a rapidez com que o tratamento acontece, e ele ajuda os outros profissionais a ter também mais eficiência no tratamento. Tá. Vocês, por favor, segue lá no YouTube, tá? Se inscreva no canal, no Spotify, segue a gente. A Paty pode falar um pouquinho da sua rede social, onde o pessoal vai te encontrar. Comigo é muito simples, @PatyNutri, sem I, sem Y, sem nada, PAT Nutri. Todo mundo me conhece como Paty Nutri, já virou até uma marca minha.
E também encontrar a Pati Nutri, a Patrícia, lá na Ipanema Health Club. Tá? Marcar consulta com ela, fica à vontade, excelente profissional. Eu não posso falar muito, né? Sou apaixonado. Me perturbo o dia inteiro, mas eu gosto dela. Nada como trabalhar junto, né? Então tá, galera. Obrigado aí. Boa semana para todos. Obrigada, Léo.